Olá, pessoal. Hoje com mais um programa aqui na Prática, um tema super interessante, com duas pessoas aqui maravilhosas. O Na Prática, todo mundo sabe que é o nosso programa, que ele é um programa ligado às coisas práticas da vida, é aquela coisa que tem como se aproveitar, não tem bromação e não tem lero-lero. E para hoje aqui a gente trouxe aqui a Bárbara, trouxemos aqui a Maxiene, que é uma amiga minha de longa data, e a Bárbara, tive o prazer de conhecê-la aqui agora, e a gente vai falar um pouquinho sobre autismo, né? E eu queria, antes de mais nada, deixar, tá, Bárbara, você se apresentar um pouquinho, porque aqui as pessoas ficam bem à vontade. É um bate-papo, pode ficar muito tranquilo. Depois eu quero que a Maxiene também fale um pouquinho sobre ela. Ambas, a Bárbara trabalha, né, ela é psicóloga formada, vai falar um pouquinho da sua formação. E a Maxiene é uma mãe farmacêutica de longa data, que conheço há muito tempo, e também hoje possui, né, filhos com o transtorno, não é isso? De autismo. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem e falar um pouquinho de vocês e fiquem à vontade, que aqui o bate-papo é bem tranquilo. Obrigada. Queria agradecer primeiro pelo convite, né? Muito bom falar de autismo sempre. Acho que é um tema muito importante, muito relevante. Meu nome é Bárbara Sadra Salles, sou psicóloga, trabalho como analista do comportamento em uma clínica aqui do município há alguns anos já, e também tenho um filho dentro do espectro, né, do autismo, Sim. que é o Lorenzo, que vai fazer 11 anos. Sim. E você está estudando, né? Eu tenho uma pós-graduação e estou concluindo o mestrado agora na Espanha, também focado no autismo. Vai lá defender a tese na Espanha? Vou não. Vai ser online, graças a Deus. Mas o bom seria poder fazer a viagem, né? Para você dar um pulo, acho que seria bom dar uma voltinha lá em Madrid, não ia ser ruim, não. Mas nesse caso especificamente, no mês que vem eu já defendo aí a tese, mas vai ser online mesmo. Há quanto tempo você já está atuando na área? 5 anos. 5 anos? Você passou... O que te fez, né, a você adentrar, conhecer um pouco mais sobre o autismo? A maternidade. Foi o que me fez querer trabalhar com isso. Porque logo quando meu filho nasceu, eu já percebia sinais, diferenças, né, para as irmãs e para o meu filho mais velho. E ali eu sentia que eu precisava saber mais sobre o que era. Passei por vários profissionais que não deram diagnóstico, né, chamada de louca, Sim. e por aí vai. Então, a gente sabe que quanto mais leves os sinais, principalmente ali na primeiríssima infância, né, os 2 anos, geralmente é mais difícil conseguir um diagnóstico assertivo ali para as crianças. Só que eu tinha certeza que tinha algo de diferente. E aí eu fui correr atrás. Então, na faculdade, né, fazendo psicologia, eu já tinha esse interesse maior pela área. E aí, logo quando eu me formei, fui convidada a trabalhar na clínica que eu atuo hoje e estou lá até hoje. Que é Casulo, né? Isso, Casulo Comportamento e Saúde. Certo. E interessante que você tem 4 filhos, sendo que e são o Lorenzo, né? Que vai fazer 11 anos amanhã. Certo. São trigêmeos. Isso, são duas meninas. As 2 meninas e o Lorenzo, que é o que possui o transtorno. E aí, no caso dos 3, só ele que tem autismo, né? E você já tem um filho mais de idade. Tem, o Arthur, de 19. Tá certo. Maxiene, agora é a sua vez, fica à vontade. Ele também tem 3 filhos, né? Tenho 3 filhos. Como o Jefinho já me entregou, né? De longa data, amigos de longa data, época de farmácia, né, Jefinho? Tempo, que fase boa, né? Nossa, maravilhosa, né? Isso é igual cachaça. Não sai do corpo da gente. Não sai, não. Tá certo. Adoro visitar uma farmácia. Ainda mais com 3 filhos, né? Não, mas para cosmético. É mesmo? Graças a Deus. Essa parte eu não me preocupo fralda, com as crianças. Né? Acabou já acabou a fralda, já acabou. Tá certo. Como o Jefinho falou, sou farmacêutica formada, né? Há muito tempo, desde 2005. Trabalhei muito tempo aqui no comércio de drogaria, aqui em Ares. E tive, em 2011, o meu primeiro filho, o Luca, né? Que também tá no espectro. Depois que eu tive o Luca, você sabe, né, Jefinho, da demanda que é trabalhar em farmácia, eu parei de trabalhar por 8 anos e me dediquei exclusivamente à maternidade, à casa, né? Tive um suporte para isso. E, diferente da Bárbara, né, que falou que já percebia sinais na primeira infância, sendo o Luca o meu primeiro filho, eu não tinha parâmetro. E não tinha... É que a gente não tem acesso à informação. Imagina, eu, pós-graduada, né,
fala assim, como que não sabe? Realmente a gente não sabe. Né? Muito pouco se falava há 10, 11 anos atrás. Então, quando eu coloquei ele na escola, foi onde me atentaram aos sinais de que não ficava sentadinho junto, que não interagia, porque com a mãe olha nos olhos, com a mãe escuta, quando mamava, olhava nos meus olhos. Então, para a gente, o parâmetro, para o primeiro filho, no espectro, é muito difícil. E depois veio o João. Quando eu comecei a investigar o Luca, eu já descobri a gestação do João, eu já estava de 13 semanas, né? Então, assim, nossa, foi aquele alvoroço todo, mas eu ainda tinha, falei assim, não, é só um, né? Eu acho que não. Quando o João nasceu, eu resisti por muito tempo a tentar ver algum sinal. Por quê? Você pode ter 2, 3, 4, 5, 6. Cada filho, cada pessoa no espectro, ele vai ter um traço. Antigamente, a gente tinha definições de médio, leve, grave, moderado. Hoje, não. Hoje, todo mundo tem um traço. Que seja um suave, que seja um Asperger, que seja... enfim, vários distúrbios do comportamento hoje entram no traço do espectro autista. Então, assim, aí o João, com 2 anos, eu fechei o diagnóstico dele, né? Porque ele demorou realmente a falar, e não só pela fala, tinha atrasos de comportamento, que eu já comecei a tratar o Luca, e a gente começa assim, quando a gente já começa a tratar um filho, a gente começa a meio que clinicar, né? Eu falo, a gente começa a olhar muito mais ao redor, a gente fica mais atenta a sinais que, às vezes, quem tem crianças típicas passa assim, bem despercebido, né? Então, eu já fui. Só que o transtorno, a neurologista ela pede um tempo para poder fechar o diagnóstico. Por quê? Tem a neuroplasticidade, que ocorre até os 5 anos, que é o desenvolvimento comportamental, o desenvolvimento neuronal da criança. A gente, que é mais ativo, né? A gente tem a hiperatividade da idade, que também é até os 5 anos. Então, muito se espera, né, para não fechar um diagnóstico. Então, quando ela fechou o do Luca com 5 anos, o João com 3, eu falei, você vai fechar também. Porque com o diagnóstico, com o laudo, a gente consegue recorrer, a gente consegue tentar alguma ação pelo plano, ou que seja pelo governo, né, entra no Ministério Público, algumas atitudes que a gente tem benefícios. E essa sua atitude que você teve de conseguir reduzir esse tempo de fechamento, fez diferença e faz diferença hoje? Faz muita diferença. Muita diferença. Eu falo assim que a criança, quando a gente desconfiar, antes de falar, você tem que pecar pelo excesso. É o que eu falo com todas as mães que me perguntam e que me procuram, porque às vezes chega muito a mim, né, para procurar. E eu falo, olha, eu não vou dar diagnóstico, porque é um diagnóstico, é um luto, ninguém aceita, ninguém conhece. Então, assim, como que você quer um filho seu com alguma dificuldade? Você quer sempre que ele esteja, nem melhor e nem pior, mas dentro de uma igualdade. Que ele esteja igual aos coleguinhas. Então, quando você recebe uma notícia, a gente fala, opa, eu posso ter chorado, eu posso ter feito tudo, mas eu nunca parei. Eu fazia fono, não tinha ainda uma estrutura que me atendesse com toda a demanda que eles precisavam. Então, eu fazia fono, fazia ecoterapia, fazia terapia ocupacional, fazia psicopedagoga. Então, eu ficava por conta dos meninos. Tirava um de um horário, passava para outro, intercalado. Enquanto eu deixava um, buscava outro, para poder eles terem, né, assim, maior aproveitamento. E a gente intensificar, porque aproveitava bem o nicho da neuroplasticidade que a gente tem, assim, maior até os 5 anos. Então, eu sempre me engajei, me empenhei, estimulei, fiz curso, preparação de pais, acho que eu fui a primeira turma de preparação de pais. Fiz o curso de aplicadora de aba também, não para aplicar, mas para entender. Porque pai e mãe, eu falo assim, é muito difícil a gente aplicar. Fala um pouquinho da aba, então, para mim. Aí agora é com a Bárbara, que ela... a aba,
Vamos falar. Só pegando o gancho, né? Porque é muito importante o que você falou, Maxiene. A questão do diagnóstico ser o mais precoce possível. E a gente tem uma deficiência mesmo de profissionais hoje que tem esse olhar mais sensível para conseguir diagnosticar. Mas a gente, por exemplo, tem no Brasil um protocolo, né, que identifica sinais de sofrimento psíquico em bebês a partir dos 4 meses de idade. Só que isso é muito pouco difundido ali no meio. É um protocolo que está disponível no SUS, mas que os próprios profissionais do SUS não têm conhecimento. Então, isso acaba dificultando muito. E hoje já se fala mesmo da intervenção não só precoce, mas precocíssima. E aí não significa diagnosticar bebês com autismo. Mas, a partir do momento que você identifica que aquele bebê está em sofrimento psíquico, ele dá alguns sinais de que algo não vai bem, a gente já pode começar a agir. Nem tudo vai ser autismo, nem sempre esses bebês que têm dificuldades aí logo no primeiro ano vão depois, né, ter um fechamento de diagnóstico, mas se a gente já consegue, desde o início, fazer uma boa avaliação, identificar sinais e já agir sobre eles, eu acho que é uma grande vantagem. E falando um pouquinho da análise do comportamento, ela não é a única abordagem, né, que vai falar sobre o autismo, que vai se debruçar ali sobre o autismo, mas a gente tem mais de 50 anos de história, né, de ciência sendo feita com evidências de que funciona e de que é o tratamento mais efetivo, pensando aí na questão de uma melhor qualidade de vida mesmo, né? Quando a gente pensa no indivíduo com autismo, a gente sempre vai pensar no que é socialmente relevante, no que é duradouro para essa pessoa e no que vai fazer sentido para a vida dela, para transformar ali a vida numa vida que seja mais leve, que seja mais saudável até para a família toda. Porque quando a gente pensa em uma criança com autismo, as crianças crescem, as crianças estão inseridas numa família e acaba que todo mundo ali está junto, né? Passando pela mesma situação e precisando aprender e desenvolver ali, como a Maxiene muito bem fez, né, repertório para poder lidar com essas dificuldades, assim como qualquer filho. Mas a gente tem dificuldades maiores, né? Então, eu acho que é muito importante, né, para o indivíduo com autismo ter uma rede de apoio. E essa rede vai envolver muito a família, vai envolver os profissionais que fazem o atendimento dessa criança e vai envolver a escola também. Você disse, foi a escola que te deu ali o primeiro alerta. O ABA seria o quê? Então, ABA significa análise do comportamento aplicada. Então, a ciência da análise do comportamento aplicada na intervenção de pessoas que tenham ali alguma dificuldade no desenvolvimento. Mas a terapia ABA em si, ela não é exclusiva para o autismo, mas todas as evidências elas são muito fortes, assim, muito significativas, né, do que a gente faz realmente tem um benefício muito grande para essas crianças. Então, a gente prefere, né, pensar em receber, né, e ofertar algum tipo de terapia que seja baseada em evidência científica, porque a gente também tem um código de ética, tem, né, toda uma questão ali da compaixão com aquela criança. Então, acho que é importante até ressaltar esse ponto, porque é uma terapia que realmente hoje é considerado padrão ouro aí no atendimento das crianças. Sim. Agora, falando, né, das demais transtornos, podemos dizer transtornos, né? O TDAH, TOD, TEA, que é o autismo, isso, e o DI. Você consegue, resumidamente, ou no seu tempo, da forma mais clara, conseguir separar isso para a gente poder explicar um pouquinho para cada um? Porque é um pouco, não é que é confuso, né? Porque é tantas siglas, tantos comportamentos, tantas análises que a gente acha que a população, de modo geral, não consegue conhecer tudo. Então, a ideia nossa é tentar, se você puder falar um pouquinho sobre isso para a gente. Vamos lá. Então, o TEA é o transtorno do espectro do autismo. Como a Maxiene falou, a gente tinha outras formas de caracterizar ali pelo DSM-5 como era dividido, né, esse transtorno. Hoje a gente já tem uma maneira de dividir, de englobar várias possibilidades, né, e por isso se chama espectro, porque são muitas possibilidades dentro ali do transtorno que as pessoas vão ter, né, características diferentes.
O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é muito importante a gente focar que não é uma doença. Então, não tem cura. É um funcionamento diferente do cérebro daquele indivíduo que vai ser assim para sempre. Isso não significa que a gente não pode tratar os sintomas que aparecem, né, que são característicos ali desse transtorno. Então, uma dificuldade maior, um prejuízo maior na comunicação, né, interação social. Tem, muitas vezes, o interesse, né, restrito por algumas coisas e movimentos ali repetitivos ou falas repetitivas, sons repetitivos, que são o que a gente chama de estereotipia. Então, a gente tem uma forma, né, os critérios diagnósticos ali que a criança vai se enquadrar para estar dentro desse transtorno. O TDAH ou TDA, né, quando não tem ali o perfil de hiperatividade junto, é um outro transtorno, que muitas vezes vai vir como uma comorbidade do autismo. Então, cerca de 40%, se não me engano, das crianças que têm, né, que estão no espectro também possuem esse transtorno de déficit de atenção. Então, no caso do TDAH, a gente está focado mais na dificuldade de manter-se atento a algum tema específico por muito tempo. Tem muitas vezes, né, uma hiperatividade relacionada. Então, são crianças que têm mais dificuldade de permanecer por muito tempo sentadas, que precisam ali de mais movimento, que precisam de estratégias também, assim como o autista, para poder conseguir aprender e manter-se focado. O DI também é uma comorbidade, né, que pode vir com o autismo ou, né, uma deficiência isolada, que é a deficiência intelectual. Então, uma porcentagem dos autistas também possui essa deficiência intelectual e outra porcentagem não. Agora, pode ter essa deficiência intelectual e não ser autista? Pode, também, com certeza. Pode ser como o TDAH também, pode ser que seja isolado. Pode ser só TDAH. Você está falando que isso tudo ele pode compor dentro do pode do autismo. Pode combinar ou pode vir separadinho. Pode vir separado, não é isso? Qual foi a outra que você perguntou? A outra foi o TOD. O TOD. O TOD já é um transtorno adquirido. Então, é o transtorno opositor desafiador. E aí ele pode também estar relacionado ao autismo ou ele pode vir isolado. E aí a gente já está falando de crianças que têm um transtorno relacionado ao segmento de regras, né, comportamentos desafiadores. Então, a gente pensa aí em comportamentos específicos relacionados a segmento de instrução, segmento de regras, a compreensão mesmo do que é o que seria o padrão social, né? Então, o que exigiria ali o padrão social de comportamento em cada ambiente, de acordo com o que cada ambiente vai ter. Nesse caso, o TDAH, o TOD, o DI, a gente também, no caso, as clínicas também acompanham da mesma forma que acompanha, sem dúvida, claro, as crianças que têm o espectro, né? O autista, não é isso? No caso do ABA mesmo, né? Como eu disse, ele tem muita evidência para o autismo, mas tem evidência para qualquer uma dessas situações também. E, muitas vezes, a gente vai estar sempre focado aí no que é primordial para aquela família. Então, qual é a prioridade dessa família, o que ela precisa, né, com maior urgência e o que é benefício para aquele indivíduo. E aí a gente vai focar, principalmente, em melhorar, né, esses aspectos, fazer essas mudanças comportamentais que sejam vantajosas para eles. Só falando aqui, sabe o que é? O TOD. Quando a gente fala assim, transtorno opositor desafiador, não é simplesmente aquela birra, aquela pirraça que você fala com a criança, eu não vou fazer, não é assim. É um opositor mesmo. É como se fosse uma criança má. Realmente você vê que ela tem aquela ira, diferente de algumas crianças que falam assim, esse menino deve ter TOD, porque você fala as coisas, ele não faz. Então, eu falo assim, o diagnóstico ele é fundamental para a gente dar direcionamento para tratamentos, para abordagens, né, comportamentais. Então, assim, a qualificação, tanto de sistemas de saúde quanto de profissionais, isso é de extrema necessidade e urgência, né? Eu falo como sociedade, membro da sociedade. Quantos foram diagnosticados na nossa época? Eu não me lembro de ninguém autista que estudava comigo. Primeiro, porque se tivesse também, ele não era inserido na escola. Ele era recluso. Ele tinha era um deficiente, falava assim, doente mentais, algo do tipo bem pejorativo.
e não era inserido. Então, assim, e quando eu tive o Luca, em 2011, eu tive que insistir com o pediatra para poder ele me dar uma indicação de uma neuro, porque ele falava que não tinha nada. Nada, não tem nada. Seu menino não tem nada, Maxine. Daqui a pouco ele está falando, se preocupa não. É o tempo dele, né? É no tempo dele. Então, mais uma vez eu falo assim, eu sempre pequei pelo excesso. Né? É impactante? É. Mas não adianta sentar e chorar. Enquanto chora, você vai fazendo alguma coisa, você vai procurando uma fono, procura uma mãe, procura alguém que possa te dar um norte, né? Um norteamento. E como foi para você, Maxine? Claro também, né, Bárbara, já que você também possui, é profissional da área, ter recebido o diagnóstico. Como tu assim, poxa, eu recebi o diagnóstico, como que ficou? Como foi para você essa coisa de mãe? Então, mãe a gente não aceita, né? Em primeira instância não aceita. Eu não tinha conhecimento do que era, se era transtorno, se não era. Aqui em Ares tinham pouquíssimos casos, e de conhecida, acho que tinha uma amiga, uma conhecida que tem um menino, né? E a gente via aquilo dali, mas a gente não sabia o que era, se tinha cura, se não tinha cura. A gente, no começo, achava que ia tratar para melhorar, que era um tratamento que, depois chegasse uma determinada idade, ele iria se comparar às outras crianças. Assim, no começo, é assim. Só que isso também eu vejo com o boom de informações que a gente tem, isso ainda os pais têm esse desejo, essa ânsia, né? Como eu falei, a gente não quer que os nossos filhos sejam diferentes. Né? Então, para mim, no começo foi muito... É pesado, a família não compreende. Se você fala, olha, tem que fazer dessa forma, porque dessa forma que funciona, eles não entendem, acham que pode fazer, pode dar estimulantes, que são eletrônicos, que são alimentos, tudo que deixa uma criança agitada, né? Então, a gente vai tentando... Isso é difícil, se não entrar todo mundo, né, numa corrente falando a mesma língua. A rede de apoio mesmo. Família, escola. Eu tive muita dificuldade com escola. Dificuldade que eu falo de quê? Eu já peguei meu filho, o João, que é o do meio também, já transferi para uma escola pública para poder adentrar na escola com o monitor da clínica de terapia onde eles faziam. Aí depois o município me embargou porque eu não poderia botar um profissional de uma empresa particular dentro de um órgão público. Fui no Ministério Público, não deixaram. Plano de saúde, até, como diz o outro, é complicado, a ANS, né? Então, assim, ela dá várias vertentes para a gente incluir. O plano, ele sempre me negou. Né? Ele liberou, deu 15 dias, ele liga para você e fala assim, a partir de amanhã a gente não paga mais nada. E aí? Que o se pagar não mais nada é aquela coisa de todo dia. Então, meus filhos têm o diagnóstico, eles têm o laudo de 40 horas semanais. Como que você vai fazer 40 horas semanais? Tem que ser na escola e tem que ser na clínica, né? Num ambiente propício para isso daí. Financeiramente, o plano de saúde, eu falo que é igual o banco. Onde a gente entra aqui até no assunto financeiro. Sim. Não perde. Ninguém faz nada para perder, né? Então, eles primeiro liberaram, bloquearam, entramos na justiça, recorremos, e aí eles depois queriam que a gente pagasse a metade, porque o plano é participativo, enfim, várias dificuldades até a gente conseguir, né? Porque é um custo muito alto. Para qualquer pessoa, né? A não ser que seja padrões milionários, eu vou te ser sincera, porque realmente é um custo muito alto. Eu acho que a hora, né, é a hora de um profissional. A gente também não está desmerecendo o trabalho. A gente sabe que é uma ciência, a gente sabe, só que a gente julga necessário. Eu não estou pleitando um tratamento estético, um tratamento que não é essencial. O que a gente luta, o que a gente quer é o que realmente a criança precisa. Precisa por quê? Não é capricho dos pais. Essa criança vai crescer, essa criança vai estar na sociedade, essa criança vai estar nas escolas, ela vai estar numa igreja, social, né? ela vai estar no supermercado, ela vai estar inserida no convívio social. E depois? E quando chegar a uma idade que, infelizmente, nós pais não somos para sementes, como que vai ficar
a guarda dessas crianças, como que vai ficar essa condução. Então, assim, a preocupação dos pais, terapeutas, é de como a gente vai deixar... Na verdade, assim, como que eu vou formá-lo adulto? Ele vai ser dependente? Independente? A preocupação é essa. E eu até esses dias falei assim, nossa, eu vejo os pais comuns, eu não julgo, né? Mas a gente acaba abrindo muito a mente. Eles chegam na reunião de escola, só querem saber se o filho sabe ler, sabe fazer conta, reconhece. Ele não pergunta se o filho dele sentou com um colega, se aceita, se divide um lanche, se é agradável com os amigos. Então, assim, a parte de saúde, do equilíbrio mental, muita gente está passando, deixando os filhos, assim. Aí a gente está vendo essa geração, né, que não quer nada com nada, essa geração que está dando muito trabalho, pelo menos assim. Meu filho não sai da internet. Aí eu penso, por todo o trabalho que eu tenho, isso eu não tenho. Meu filho não sai do TikTok. A criança de 10 anos tem celular. Não, mas por que fica? Podemos dizer que são outras doenças, né? Entendeu? A tecnologia, elas estão se considerando como outras doenças, né? Isso aí sim, né? Então, eu falo, uma coisa leva a outra. Quando a gente entra com a tecnologia, eu já vi muitos pais de crianças com necessidades especiais que estão dentro do espectro. Toma o celular, meu filho. O celular não é para distrair a criança. O celular é para o pai descansar. Para o pai, às vezes, não ter trabalho, de estar ali interagindo, de estar ali estimulando, de estar ali trabalhando em casa, né? Então, eu falo que a tecnologia ela ajuda, mas ela atrapalha muito o desenvolvimento das nossas crianças. E pode falar, acho que de todas as crianças, né? A De questão todas. da tecnologia já é um ponto muito claro, os estudos já estão muito claros a respeito do prejuízo que isso causa em crianças muito pequenas ali. Então, a gente realmente pensa e tenta formular de uma forma, né, que seja possível para essa criança ter acesso em determinados momentos, mas que isso não ultrapasse, né, limites que são importantes de se estabelecer, porque essa criança vai ter prejuízos que a gente não vai conseguir lidar com eles depois, né? Então, há coisas que são perdidas ali que a gente não consegue recuperar. Um neurônio queimado é um neurônio queimado. Não vai ressuscitar. Não. E a tela é uma coisa que acaba, né, dificultando bastante. Eu acho que, da minha experiência como mãe, para mim, receber o diagnóstico foi um alívio. Porque o diagnóstico do meu filho veio, ele já tinha 6 anos, e eu tinha certeza que ele tinha, né, autismo desde sempre, eu tinha certeza absoluta, mas pelo fato dele ter o que eles caracterizam, né, como um autismo nível 1, sinais muito leves, ele não tem um prejuízo, né, cognitivo, então o desenvolvimento em várias áreas está dentro do que é esperado para a faixa etária dele. Né? E aí isso acaba dificultando, né? Me dificultou receber o diagnóstico e, consequentemente, me dificultou a receber direitos legais que estão relacionados a esse tipo de diagnóstico. Então, era tudo correr atrás ali, né, no privado e buscar sempre o melhor tratamento, independente dele ter o diagnóstico ou não, de acordo com as dificuldades que eu já percebia que ele apresentava. Então, para mim, foi um alívio, porque finalmente, né, eu consegui algo que me respaldasse legalmente do que eu precisava, né, ofertar para ele. Então, isso foi um momento assim, muito importante. E eu acho primordial assim, dizer para as mães que, se elas perceberem qualquer dificuldade, busquem alguém realmente para ajudar. Busquem profissionais. Eu fui num neuro, eu fui num pediatra, falou que está tudo bem, que cada criança tem seu tempo. Essa resposta ela não é mais aceita, ela não é mais aceitável, né? Vamos então trazer para o que o nosso podcast propõe, que é a prática. Vocês são 2 mães e já tiveram experiência, você 2 experiências e uma, né? E também convive o dia todo. Qual o principal sinal, se você tivesse que dar uma dica para uma mãe ou para um pai, né? Para uma família, assim? Fique atento a isso. Você comentou também sobre o estímulo das telas. Tem alimentos que estimulam também? Tem alguma coisa que tem que ser evitado? Então, a primeira pergunta serve para vocês 2. Ao que ficar atento?
numa situação dessa? E a segunda é questão de alimentos, o que evitar para essa criança ficar um pouco mais... menos agitada seria a palavra, se ficar um pouco mais tranquila. Eufórica, né? Eufórica, acho que a palavra é essa, desculpa. Em relação aos sinais, eu falo, como eu falei, foi meu primeiro filho, eu não tinha muita referência. Então, quando eu vejo uma mãe que às vezes não tem referências, eu falo, coloca na escola. Porque o médico, como eu falei, às vezes não vai ter mas na escola, inserida com várias crianças, como não dá diagnóstico, mas ela sugere que a mãezinha... Que algo não vai bem. Que não vai bem. Procure um então, neuro. às vezes, é melhor do que um neuro, do que despreparado. Né? Porque não tem na rede pública, é muito difícil você achar. Aí são consultas particulares, que hoje vão de... Exorbitantes os valores. E em relação, aos alimentos, são os alimentos que são energéticos, como para nós. Chocolate, açúcar... mas o que é eufórico, Bárbara? Acho que pimenta. Mas pimenta, geralmente, criança não come. Né? Mas tudo que deixa a gente acelerado, isso a gente evita nas crianças. Carboidrato normal. Então, eu falo assim, tem estudos, tem achismos, não achismos. Eu não tenho problema com as minhas crianças, assim, identificado, problemas gástricos, problemas relacionados, né, alguma comorbidade que a gente fala, alguma associação junto com o autismo. Então, eu não faço restrição. Eu falo assim, eles almoçam, eles comem a sobremesa, eu nunca tive problema. Não comi isso, não comi aquilo. Então, lá em casa, é normal. Tá? E, assim, lógico, a gente evita o doce, muito chocolate, como para qualquer criança, né? Sim. Isso aí é normal. Sim, eu acho que nós temos muitos pacientes, né, muitos clientes nossos que fazem dietas mais restritivas, de acordo com a orientação médica e do nutricionista, mais comumente, né, glúten e lactose, que a maioria evita, mas eu não tenho um estudo correlacionando de forma geral a população que se beneficiaria disso. Serve para todos os autistas, serve para todas as crianças que têm TOD. Eu acho que eu não faria essa relação. Eu acho que, assim como o tratamento, né, de terapia ABA, ele precisa ser individualizado, todas essas outras questões físicas, médicas, né, de saúde ali, fisiológicas da criança, elas precisam ser muito bem cuidadas por esses outros profissionais. Acho que isso da escola é muito importante, mas pensando em sinais, né, desde o início. Assim. Muitas vezes, o que a gente observa, principalmente em bebês, é uma ausência do contato visual. Então, é um bebê que, às vezes, né, você precisa chamar muitas vezes, as mães, às vezes, têm dúvida e levam para fazer um exame auditivo, porque é um bebê que você chama e ele não te responde. Na maioria das vezes, ele não te olha de volta. Sabe aqueles momentos... Mas isso, às vezes, não é nem que a mãe leva. É uma indicação do médico. Assim, os primeiros... leva. Aí você tenta... Eu já tentei fazer. Do Luca, eu tentei fazer. Só que não dá... Como que a criança não fica quieta? Aí teria que dar um sedativo para a criança dormir. Eu falei, não, aí também já é... Outros sinais, né? Nessa interação ali da mãe, principalmente, né? Eu falo mãe porque... Na maioria das vezes vai ser a mãe, mas o principal cuidador ali desse bebê, né? Então, nessa relação, vai trocar uma fraldinha, vai dar um banho. Essa criança que, sabe, que você vai lá e brinca, e o pezinho do neném, e não tem muita reação, né? Então, na maioria das vezes, nos bebês, é o que eles dizem, são crianças mais sérias, ou então... Você precisa de um esforço maior para ter uma reação. Né? Você chega mais perto, você fala mais alto, você pega objetos e você vai tentando ali fazer outros sons para ter uma interação. Às vezes são bebês muito quietinhos ou bebês muito agitados. Né? Ou é aquele bebê que realmente dorme muito, fica sempre quietinho, não dá trabalho nenhum. Não, é tão e aí bom, o perigo está aí, porque esses anjinho, geralmente, né? São os que vão ter diagnóstico mais tardio, do que os outros que estão, né, às vezes, extremamente agitados, né, reativos ao toque, reativos à temperatura, reativos a cheiro. Então, já vai dando alguns sinais ali mais fortes, né, de que algo está diferente com essa criança. E como é importante preparar, né, os pediatras, porque eles são a porta de entrada para que o neuro possa ser, né,
indicado e receba ali a atenção necessária. Então, a gente sempre foca muito nessa preparação dos pediatras, porque, além da família, são as primeiras pessoas que vão ter um contato por mais tempo com essa criança. Quantos né? meses, Bárbara, podemos considerar assim, a partir do 4º mês, 5º mês? O que você acha assim? Para criar esse olhar, já que a gente está, né, disseminando a prática nesse dia a dia, 4 meses, 3 meses, olha, a partir do 5º mês, me fala sobre esse tempo. Eu acho que assim, o IRD ele, né, é um protocolo específico que a gente já pensa a partir do 4º mês. Mas, muitas vezes, a mãe já percebe uma diferença antes disso. Né? E aí é importante ter esses profissionais por perto para poder tentar realmente compreender se algo não vai bem. Né? E aí, como eu disse, nem tudo vai ser autismo. Às vezes, uma intervenção ali nessa relação entre o bebê e a mãe já vai ser o suficiente para poder estimular, né? E aí é uma falta de estímulo ou uma mudança, né, na forma como esse estímulo está sendo feito já é o suficiente, né, para que aquela criança melhore as dificuldades. E aí a gente não está pensando em crianças que poderiam ser autistas e deixam de ser. É porque elas não seriam mesmo. Que a gente sabe hoje, né, que a causa do autismo ela é genética. Sim. Então, em 81% dos casos, ela é genética e hereditária. Nos outros, né, cerca de 19%, 20%, tem outras questões, além da genética, que estão relacionadas aí ao contexto. Né? Pode ser o uso de medicamento e outras situações que acabam se juntando ali ao fator genético que precisa ser pré-existente para que o autismo se desenvolva. É bom até deixar bem claro, então, que né, se ela tiver que ter... Ela vai ter. Ela vai ter. Então, não é porque não estimulou, não tem nada a ver. Né? O que a gente pensa, né, na questão da estimulação cada vez mais cedo é porque a gente pensa em sintomas que se tornem mais leves. Crianças que sejam cada vez mais autônomas, tenham cada vez mais qualidade de vida. Mas a gente nunca vai falar sobre cura do autismo, porque não é uma doença para ter cura. Né? É uma condição genética mesmo. E aí o indivíduo vai ter autismo para sempre. Sim. E se tiver que ter, vai ter. E os estudos, né? Você mesmo comentou dos níveis, né? Nível 1, 2, que tem que ser... A cada nível maior tem que ser mais assistida. Né? Tem precisa de mais acompanhamento. Esse acompanhamento que eu faço está um pouquinho mais de perto, né? Seria isso? O DSM hoje divide, né, em 3 níveis de acordo com o nível de suporte. Então, o nível 1 necessita de suporte, o nível 2 um suporte mais substancial e o nível 3 um suporte muito substancial. Então, o nível 1 é o que a gente pensa em crianças que, né, vão se tornar adultos, ali, vão desenvolver, claro, mais habilidades, né, de independência mesmo e de autonomia ao longo da vida. Geralmente não tem prejuízo significativo na comunicação verbal, então são crianças que conseguem conversar, conseguem, né, ter... Consegue ter relacionamento conjugal, por exemplo? Sim, tem adultos casados. Adultos casados já? Muitos. Inclusive, né? Sem saber que são autistas. Vários. Talvez, né? Muitos, né? É possível, né? Uma vida totalmente próxima ali do que é esperado, né? Socialmente falando. O nível 2 ele já requer um pouco mais de suporte. Então, às vezes, a gente vai falar de crianças ou adultos que tenham um desenvolvimento, né, muito próximo ali do que é esperado para a faixa etária em algumas áreas e um déficit em outras áreas. Então, pode ter uma facilidade, por exemplo, na leitura, né, consegue escrever, consegue fazer as contas de matemática, né, como você disse, mas, por exemplo, vai ter uma dificuldade muito grande de identificar uma emoção em uma outra pessoa ou identificar os próprios sentimentos. Não necessariamente, não fria, né? Mas é porque é difícil mesmo. E aí a gente pode até pensar aí que nós, adultos, muitas vezes também temos muitas dificuldades, até pelo contexto em que a gente foi criado, pensando aí nas outras gerações. Não precisa ser autista para ter dificuldade de entender os próprios, né, sentimentos e as emoções. Mas a gente pensa aí num suporte mais, né, substancial mesmo. E o nível 3, geralmente, vai ser o indivíduo que vai precisar de um suporte substancial
ao longo de toda a vida. Então, não consegue desenvolver, né? Lógico que mesmo estimulando, vai ter uma limitação nessa autonomia. Então, são indivíduos que muitas vezes vão precisar, sim, de um acompanhamento ao longo da vida toda, não vão, muitas vezes, morar sozinhos, ter uma conta no banco, pegar um ônibus, sem estar acompanhado, né, de um outro adulto responsável. Pode ser que faça uso de medicamentos, precise ser assistido. A maioria. A maioria precisa, né? De uso não, aí depende do nível, né? A gente tem crianças que têm um nível de suporte 1 e que usam medicamentos porque possuem outras características, né, que é necessário. Meu filho, por exemplo, usa nível 1 de suporte e faz uso de medicamento porque ele tem como comorbidade o TDAH. Então, é uma criança mais enérgica, né? Mais agitada, e aí isso dificulta principalmente a questão da escola, né? Porque a escola a gente precisa ficar horas sentado, olhando para frente, se atentando ao professor, e às vezes isso é um desafio muito grande. E acho que a equipe escolar entender essas diferenças também muitas vezes é um grande desafio. Acho que, como mãe, talvez o meu maior desafio seja a parte da escola. Sem dúvida. A escola hoje, eu vejo assim, muitos professores, né, não é por assim, resistência, porque realmente não tem capacitação, não tem cursos. A maioria, o que eles querem? Eles querem que as nossas crianças caibam no mundo das crianças típicas, né? Porque o meu filho tem que ficar sentado o tempo que eu fico, porque o meu filho tem que fazer... Não é assim. Cada criança tem um tempo, cada criança tem... E por que os outros não entram no mundo dele, eu falo, né? Porque ele que tem que acompanhar, ele não tem que acompanhar ninguém. Ele tem que superar ele todo dia. Então, é aquela questão de eu falar assim, eu quero saber como é que ele está. Se ele está sendo legal na escola, se ele está conseguindo ficar sentado, se ele está fazendo já o nome dele, se ele está desenhando. Essa é a minha preocupação. E quando a professora, às vezes, queria... porque ele não tem que fazer o que o outro faz. Ele tem que fazer o que ele fazia ontem melhor, né? Então, essa é a minha preocupação. E eu falo assim, é um despreparo, mas a Bárbara vai saber mais de dados do que eu, igual eu estava falando. Quando eu descobri do Luca, tinha poucas pessoas. Hoje, eu falo, acho que de cada 10 crianças, no mínimo, umas 3 vão ser autistas, né? Então, o número também aumentou muito. Não é só o diagnóstico que está fechando mais preciso. Eu acho que foi uma somatória de várias situações, mas que realmente estão nascendo mais crianças. Por que vocês acham? Por que vocês acham que tem aumentado esse número? Uma condição genética. Porque é genético, né? Sim. Então, isso multiplica, né? Com o aumento da população. E mais de 80% é hereditário. Então, é isso, né? Às vezes não aparece numa geração, aparece na próxima, potencializado com outra pessoa. E é mais frequente em meninos ou em meninas? Meninos. Por quê? Então, até então, né, sabe-se que o último estudo recente agora afirmou aí algumas relações entre o pai e a questão do autismo. Não estou dizendo que a culpa é do pai, tá, gente? Por favor. Mas é por causa da genética, do cromossomo, cromossomo então, Y. está mais relacionado ao Y, né? Ao Y, então, acaba tendo uma maior prevalência em meninos. Agora, um ponto polêmico, né? Acho que, com relação às meninas, às vezes, elas têm sinais, né? Elas têm características que são mais leves. E quando a gente pensa na nossa sociedade, a forma como são criados meninos e meninas, ainda é muito diferente, né, em diversos contextos. Então, muitas vezes, a gente tem, sim, mais meninas que também, né, teriam ali um diagnóstico fechado, mas passa mais batido, sabe? Muitas vezes, pelo fato do sinal ser mais leve, né, os traços serem mais leves, as meninas têm uma criação, às vezes, que é diferente dos meninos mesmo, e isso acaba também fazendo com que essa diferença, né, de 4 para 1 aí, fique ainda mais evidente.
mas a gente tem um aumento muito grande de casos de mulheres adultas sendo diagnosticadas. Então, isso mostra que talvez a diferença não seja tão grande assim. A diferença maior vai estar em como o autismo aparece nessas pessoas do que, no caso, elas não terem, né? Então, tem isso também. Eu acho que é uma junção aí de coisas que estão relacionadas para que seja diferente esse número. Sim. E falando um pouquinho de comportamento, eu li um pouquinho sobre isso. Se eu estiver errado, me corrija, por favor, tá? A dificuldade de olhar no olho e o barulho realmente é um fator que incomoda ou é particular alguns casos? Particular. É particular? É particular, por exemplo, assim, eu conheço crianças que são típicas e que não suportam aquele pou de aniversário, um parabéns, um barulho de moto. Eu nunca tive esse problema, eu sempre fui a festas, sempre, né, assim, eu nunca tive que diminuir nada para poder os meninos caberem em algum lugar. Sim. Eu acho isso um traço muito específico. É bem individual, igual você falou. Sim, é bem pontual, né? Bem pontual. Sim. A perguntinha aqui mais caliente aqui. A fala do nosso presidente, atual presidente, aí, quando ele disse que parafuso solto para as pessoas portadoras de deficiência mental. O que vocês acham sobre isso? Não tem nem o que achar, né? Eu falo que não era nem para emitir alguma opinião, né? Totalmente descabível, né? Independente de, eu acho que por questões de respeito a quem possui alguma necessidade, em respeito até aos nossos ouvidos, né? Uma pessoa que representa o país está falando dessa forma, tá? Eu acho que além da fala ser muito infeliz, né, a gente precisa de melhores políticas públicas no Brasil para lidar com essas questões, né? E não só com o autismo, mas outras deficiências. Então, concordo que é uma fala muito inapropriada e que não auxilia em nada, né? Já que você colocou das políticas públicas, qual seria as maiores dificuldades que as famílias encontram hoje, socialmente, falando em política pública? Escola. Eu acho que... Escola. Por quê? Alguns municípios, né, eu não sei se são todos, se é uma regra geral, porque existem leis municipais, estaduais, federais. Então, tem cidades que a municipal está ali valendo. Né? Tem umas que não, que tem que vir uma federal, mas aí o município não acata. Então, assim, o autista ou a criança que tem a necessidade, né, de um suporte tem direito a uma monitor na escola. Né? Só que você colocar um monitor na escola para acompanhar uma criança que está precisando de estímulo, desenvolver, eles não são capacitados. Eles são colocados na escola. Eu não sei como que é feita essa seleção, porque não tem nem graduação. Então, eles são simplesmente cuidadores para levar no banheiro. Bem diferente, né? É bem diferente. É uma visão bem capacitista mesmo, né? Não é uma visão diferente de desenvolvimento. E o que as mães falam é o quê? Que, em vez de ajudar, atrapalha, né? A Bárbara fala de forma mais técnica, eu falo de forma mais prática. Mais mãe, né? Atrapalha. Porque também Bárbara também atrapalha. Mas Bárbara ainda fala mais bonito, né? Ela trabalha lá. Eu sou bem mais certa, assim. Atrapalha. Por quê? A gente vem com a clínica, a gente vem em casa, tentando falar da mesma forma, fazer da mesma forma. Olha, o que acontece com as nossas crianças? Por exemplo, a sua criança, uma criança típica, você fala 2 vezes, ele acata. Ele imita. As nossas, não. A gente tem que ensiná-los a aprender. Então, uma criança, igual os meus. O mais velho eu não ensinei a ir ao toalete, ao banheiro, fazer o treino que a gente fala. O do meio eu já tive que ensinar, no mínimo, umas 800 vezes. Falar a mesma coisa todos os dias, todos os minutos. Né? Hoje ele consegue, Hoje ele consegue, mas ele está com 8 anos. Eu tive isso aí até uns 5, 6 anos. Assim, né? Xixi no banheiro, xixi no vaso. E você não pode brigar, você não pode se estressar. Você tem que pegar a criança, levar ao banheiro, sentá-lo, depois falar assim, é aqui que faz o xixi. Aí você limpa a criança, depois você limpa onde ele fez.
Aí você limpou, daqui a 2 minutos ele vai lá e faz de novo. Então, fala assim, como que uma monitora na escola ela não vai replicar isso daí? De ver toda hora, olha, a criança ela precisa ir ao banheiro, ela não vai pedir, então ele tem que perguntar. Aí eu tinha pânico quando eu ia buscar na escola, que a roupinha estava na sacola, ele fez xixi. Aí ele ficou segurando, ele queria brincar. Pergunta. Pergunta. A mãe, né, a gente está assim, a gente está conversando aqui, a gente está olhando tudo que está acontecendo ao redor, né? Um sinal que a criança dá. Se ele começa a apertar para ele quer ir no banheiro. Desliga. Vai no banheiro, vai no banheiro. Hora do banheiro, hora do banheiro. Senão, não vai. Então, são comandos que a gente dá. E esses comandos têm que ser replicados em todos os lugares. Na casa da avó, na escola, por isso que é importante o envolvimento familiar, como dito anteriormente. Né? A família toda tem que ter esse olhar o tempo todo para acompanhar. Né? Pra Eles acham que, às vezes, a gente é ruim. Né? Sim, dura, seca. Mas eu não vejo isso como... Eu vejo, às vezes, como praticidade e é o essencial. Eu tenho que ter frases curtas, diretas e objetivas, porque eu preciso de comandos rápidos. Não é uma criança que vai entender se eu explicar. Então, não adianta. Né? Ficar ali horas. Eu não vou convencê-lo. Eu só ensino. Isso pode... E ele vai replicando. Ele vai imitando e, daqui a pouco, ele já adquiriu aquele comportamento. Isso que é o fundamento do ABA, que a Bárbara falou, que já tem muitos anos e é ciência. Você comentou, então, que você acha que deveria haver um avanço na escola, e você, Bárbara? Você acha que... Eu acho a mesma coisa. A gente enfrenta muitas dificuldades, igual eu já disse, como mãe, é a minha a maior pedrinha no meu sapato. Adoro quando a clínica vai na escola para fazer reunião, né? Adoro. Quando nos permitem, a gente vai. Sim. Adoro. Essa também é uma questão. Às vezes existe uma resistência mesmo, né? Existe uma ideia de que a clínica está entrando para descobrir o que a gente está fazendo de errado. E, na verdade, não é. Quando a gente pensa em uma indicação, né, de 40 horas de intervenção, a gente pensa em contexto clínico, a gente precisa da escola, porque são 20 horas na escola que a criança permanece. Então, mas a gente precisa de pessoas que estejam preparadas para poder lidar com essa criança da forma mais assertiva. Existe preconceito de escolas que não queiram pegar uma criança autista para estudar? Com certeza. A lei diz que não, que você não pode recusar um aluno por ele ter autismo. Mas a prática, já que é na prática... é isso mesmo. Por isso né, e muitas vezes é o que vai acontecer. Claro que nem sempre vem uma resposta direta. Não quero pegar o seu filho. Às vezes, né, vem de outras formas. Não estamos preparados, não sabemos ainda como lidar. Seria o primeiro, a gente tem medo. Né? Então, a gente recebe de outras formas as negativas, mas elas chegam. Assim como existem várias leis, né, que assistem os autistas, mas a lei existir e a lei ser aplicada são caminhos ali distantes, muitas vezes. Por isso que é fundamental o diagnóstico, e a partir do diagnóstico você ter o laudo. Porque até então, uma mera desconfiança, um tratamento, a escola precisa de um papel para ter a obrigação de te fornecer pelo menos um cuidador, né? Senão ela não fornece. E eu já vi casos de crianças em escolas particulares aqui do município que tem laudo e a escola se nega. Fala que a professora dá conta, que não tem necessidade, tá? Mas é lei. A gente sabe da importância da inclusão social. Né? Nós vivemos em sociedade, somos eminentemente sociais. Mas você acha que uma escola, se criasse uma escola exclusiva para crianças com portadores do autismo, seria interessante ou não? Não. Não é inclusão, é excluir. No caso é excluir, mas você acha que seria uma exclusão? Com certeza. Então, essa possibilidade zero. Zero. Nula. Assim, principalmente pelo fato de que existe uma dificuldade maior, né? E uma necessidade maior de suporte para uma interação social. Como que você tira essas crianças a possibilidade de interagir com outras, né? Deixa eu colocar aqui um ponto, então. Em escolas que fosse numa quantidade mais preparada... O que seria interessante seria o quê? Preparar um centro de terapias. Por exemplo, aqui a gente tem no norte do estado, em Colatina. Em Colatina, a PAI roda muito bem. Né? O gestor lá, ele se propõe a... Ele tem... Eu falo assim, que uma estrutura pública
ela precisa ter um projeto muito bem arquitetado para poder ter verbas. Verbas federais, verbas estaduais e verbas municipais. Então, lá ele tem toda essa articulação. Ele tem uma infraestrutura muito boa. Né? Então, isso daí, por exemplo, se hoje a gente tivesse aqui em Ares a Pestalozzi, numa estrutura bacana, que pudesse acolher essas crianças que não têm condições, ou que têm, porque a saúde é direito a todos, né, de quem paga imposto, a saúde pública teria que ser realmente para todos, a gente não teria que estar pagando plano de saúde. Então, assim, hoje, uma estrutura adequada... Olha, a Pestalozzi tem piscina, tem uma área para ecoterapia, tem salas enormes. O que falta? Gestão, projeto e gestão. Porque tem que ter projeto para poder você pleitar uma verba. Se você não tiver um projeto bem executado, bem estruturado, você não consegue. Sem verba, não mantém fisioterapeuta, não mantém dentista. O município também não consegue suprir. E a demanda está aumentando. Sim. Então, seria assim, eu penso nesse suporte. Não tirar as crianças da escola. Sim. Tá? Eu também acho que o caminho não eu também acho que é esse. Eu penso, só fiz essa pergunta porque... Perguntaram, né, senhor? Eu tô preparar quem está na escola para saber lidar com todas as crianças. Foi uma pergunta ditada aqui, mas como pediu, eu acabei passando. Sim, as dificuldades, elas não se resumem, né, só a crianças com autismo. Todas as mães de uma mesma turma, se você perguntar, vão ter alguma dificuldade relacionada, né, ao desempenho, enfim, a diversas situações da escola. Então, eu acho que melhorar, né, capacitar esses profissionais é extremamente importante. Sim. E é muito difícil, né? Pensando até no ponto da própria clínica, que é uma clínica privada, a gente, né, tem um caráter formativo. Então, desde o momento que você entra e para sempre você fica estudando, né? Tem muito trabalho dentro. E ainda assim a gente tem muita dificuldade, porque para contratar profissionais... Não acha profissional preparado no mercado, é muito difícil. Então, a pessoa entra totalmente crua e você precisa, né, ao longo ali de um processo que é longo, que é demorado, preparar esse profissional para que ele consiga estar apto para atender a criança. Só que esse tempo a criança não tem. Então, às vezes, as coisas elas não se encaixam. Então, eu entendo que, pensando na educação de uma forma geral, seria muito importante que tivessem, né, mais ações de capacitar mesmo esses profissionais. A escola eles vão estar com as crianças sempre. A escola que as crianças estudam hoje, a empresa que a Bárbara trabalha já fez um treinamento com os professores da escola. O Luca, quando ele estudou com uma professora, ela estava fazendo uma pós em neuropedagogia. Ela se interessou muito. E eu falei assim, nossa, eu queria que você desse aula para o Luca em todas as aulas, em todos os anos. Né? Até formar. Porque, além da parte que vinha da clínica, né, eu falo assim, toda a parte comportamental, para estar sentado ali, para poder aprender, tem que ter a parte pedagógica. E isso tem que se encaixar. Às vezes, as escolas bloqueiam porque eles acham que o comportamental está interferindo na pedagógica. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu falo mesmo, a gente vai, né, vencendo, matando um leão por dia, né? E claro que a gente tem o lado que a gente pede, mas também quais foram os principais avanços que nós tivemos hoje dentro do autismo, né? E o que mais, assim, poxa, uma coisa que melhorou, né, com o passar desses 5 anos, e você com 9 anos, que, né, o seu filho mais velho possui. O que você acha que evoluiu positivamente? Acho que muita coisa. O simples fato de estarmos aqui hoje falando sobre o tema já é um grande avanço, né? Porque eram pessoas invisíveis, né? Além de não ter a questão do diagnóstico, né? Existia realmente um afastamento aí da sociedade. Então, muitas você acha vezes que está mais exposto na mídia? E vai estar cada vez mais, né? Porque já que a tendência tem a aumentar. Um aumento da prevalência, tem também o contexto como um todo. Então, as tecnologias avançando, a escola precisa ser, né, mais preparada, os pais também precisam ali lidar com mais situações que estão ali no dia a dia. Então, eu acho que o próprio contexto, a gente teve uma pandemia no meio do caminho, então acho que isso mudou a forma das pessoas se relacionarem de maneira geral. Então, acho que tudo isso vai fazendo com que
isso, né, esse assunto, esse tema, ele seja olhado de uma forma diferente. Assim. Eu entendo que a gente teve bastante avanço. E até com relação a medicamento também. A gente não tem um medicamento hoje que trate sintomas que trate o autismo, mas a gente tem outros medicamentos que têm bons efeitos, né, aos sintomas que estão relacionados. Então, isso também auxilia. Já foi um avanço, o medicamento. Já é um avanço. Né? A questão das terapias. Então, ter uma rede de apoio. Uma rede de apoio estruturada. Completinha, faz muita diferença. Amanhã eu vou levar o João ao oftalmologista, porque ele me abordou e falou assim, você já levou as crianças? Eu falei, é muito difícil. Eles nunca reclamaram. Como não, Maxine? Eu falei, não. Nunca reclamaram, só que eles nunca vão reclamar. Né? É verdade. Aí eu levei o Luca, deu 1,5 grau e deu outra vista 1 grau de hipermetropia. Aí amanhã eu vou levar o do meio. Mas o que acontece? Para a gente ir nesses profissionais, o profissional tem que saber atender um autista. Por exemplo, dentista. A dentista deles não é igual das crianças normais, e nem nós adultos, uma vez no ano, a cada 6 meses. É todo mês. Então, eu tenho um plano diferenciado, mas eu vou todo mês. Tem mês que eu vou, ele senta e levanta. Mas eu tenho que levá-lo para poder ele se acostumar com aquela situação. Né? A gente se preocupa. Então, eu falo assim, é um cuidado que às vezes, para vocês... né, eu falo assim, uma vez no ano, tá bom. A gente tem que levar todo mês. Então, assim, o oftalmologista, ele falou para mim que ele vai fazer uma pós em neurociência pela USP, relacionada a essa parte comportamental. Então, eu falo assim, uma equipe multidisciplinar, né, que seria um nutricionista específico para autista, um oftalmologista, um ginecologista. Isso é muito difícil ainda hoje de você encontrar. Aumentou muito o suporte, né, em termos de terapia, em termos até de profissionais ofertando o serviço. Tá? Eu falo que tem sempre... Eu falo, o profissional hoje está até em falta, né, Bárbara? Sim. Um profissional capacitado, porque a demanda está crescendo, mas ainda é bem maior hoje do que há uns 9 anos atrás. Acaba sendo um nicho interessante. de mercado também, né? Então, não só pela causa, né, e por se interessar por tudo isso, mas acaba sendo, né, porque tem demanda, diferencial, né? porque a demanda é muito grande. Né? O próprio neurologista, muitas vezes, não está preparado, não tem um olhar ali sensível para conseguir fazer um bom diagnóstico das crianças, ainda que seja um neuropediatra. Porque, às vezes, aquela criança vai ficar ali no consultório 1 hora, 1h30. Isso não é um tempo suficiente para poder observar muitas coisas que a gente que está no dia a dia acaba, né, convivendo e observando. Então, às vezes, tem essa dificuldade também. Imagina os outros profissionais, né, que aí acaba ficando mais difícil ainda. Mas está melhorando mesmo. Mas, às vezes, eu falo assim, não é questão só do diagnóstico. É a inserção deles na sociedade, a inclusão, a inserção. Porque, vamos colocar, por exemplo, levei eles ao cinema. Chegou na porta do cinema, o cara, você tem que ter... Cadê o laudo? Eu falei, como laudo? Vou andar com laudo? Você vai andar com laudo de todo tamanho? Não dá de falar, você quer que eu deixe ele aí com você meia hora? Aí, quando ele viu o Luca, o meu mais velho, ele estava em estereotipia, ele falou assim, tá, não tem problema não. Então, assim, você acha que uma mãe vai querer, só por ter privilégio, falar que um filho é autista? Não. Que seja numa fila, que seja um preferencial. Então, as pessoas, às vezes, olham assim... Eu vou na frente mesmo, porque ele não tolera esperar. Eu vou ficar com o menino atrás de uma fila enorme, segurando, gritando, querendo fugir? Não, eu vou lá na frente. E tem gente que não aceita. Então, eu falo assim, mas eu não estou nem aí. Eu passo por cima, né? E vou. Mas isso daí, quando você está num lugar que as pessoas te conhecem, né? É mais fácil. É mais fácil. Ou em grandes centros que não te conheçam, mas que já têm maiores incidências. Um treinamento para identificar. Né? Identificar. E falando desses benefícios, né? Falando do grande centro, o que hoje um autista ele tem de algo de direito especial, tipo assim, cinema, o que hoje tem, que às vezes é bom falar, porque as pessoas talvez não saibam, né? Que pode ter algum desconto, alguma coisa, tem alguma coisa desse tipo? Tem bastante coisas. A gente tem como se fosse uma aposentadoria, né? Tem um benefício
do INSS para famílias de baixa renda. Aí tem que ver a classificação, quanto que recebe, os critérios, enfim. Tem IPVA, tem desconto na aquisição do carro, tem desconto na passagem aérea. Desconto em passagem aérea, desconto também, acho que em passagens urbanas, né? Acho que a criança não paga. Tem alguns uma municípios carteirinha. que tem. Tá. E aí vai ser mais focado na lei municipal. Cinema, alguma coisa assim? Cinema, sim, 50%. A maioria 50%. Tem alguns parques particulares que não pagam ingresso. Tá? Até esses no meio de shopping tem desconto. Porque o que acontece? Às vezes as crianças, eu falo pelos meus, né? Olha o parquinho, entra, dá 2 segundos ele quer sair. Entendi. Então, eles deixam, às vezes, à vontade. Não, se ele ficar... Mas isso, assim, ainda está devagarzinho. Porque, como eu e a Bárbara estamos aqui falando, né? Não é uma doença, não é uma síndrome. Então, não tem nada físico que você vai conseguir identificar se uma criança é autista ou não. Interessante. Não tem cara, né? Então, como não tem nenhuma característica específica, a gente precisa de outros fatores para poder identificar, e é muito importante que as pessoas estejam preparadas para saber lidar. Então, não adianta me dar o desconto do cinema, se ao entrar no cinema e a minha criança não conseguir permanecer, eu vou me sentir constrangida porque as demais pessoas que estão ali não conseguem compreender que ela não conseguiu permanecer. Isso faz, muitas vezes, com que as crianças ainda fiquem muito aquém de situações, né, sociais ali, que são muito importantes e que são direitos delas. Então, eu acho que quanto mais as pessoas compreenderem, né, entenderem um pouco mais, eu acho que vai melhorar essa relação com a sociedade de forma geral mesmo. Isso aí, né? Bárbara, isso aí se chama empatia. Né? É o mínimo que a gente espera, assim, se colocar no lugar do outro. Né? Eu não tenho que te julgar, eu tenho que ver com os seus olhos, porque quando a gente julga, a gente está olhando com os nossos olhos, a gente não está vivendo. Então, assim, aquela empatia de se colocar no lugar da mãe, de se colocar no lugar de um familiar. Teve uma vez que eu quase discuti com a mulher na rua. O Lucas, que fazendo uma pirraça, porque ele queria entrar no lugar e eu estava manejando, e eles querem se jogar no chão, e a gente tem que pegar, porque o local era perigoso. Quando não é perigoso, a gente faz um ignorar planejado. A gente deixa e olha de lado para ele não ver que aquilo ali está chamando a atenção. Ela virou para mim e falou assim, você é mal criado esse menino seu, você não sabe criar filho, não? Né? Aí eu respirei fundo e falei, olha só, minha senhora, é uma criança com necessidade, ele é autista. E eu não tenho que te dar satisfação nenhuma se a minha criança... Que diferença que vai fazer se meu filho cair no chão ou não? Pode seguir sua vida e me deixa aqui. Porque como? O jeito de ser, Maxiane no jeito de ser. Não, tem hora que a gente tem que ser... Fica a dica, né, também. Se você não, eu já mudei, já estou mais comportada. Se você tiver em uma situação que você está vendo um adulto lidando com alguma criança, né, disruptiva ali, tendo algum comportamento difícil, não aborde com julgamento. Se você quiser ajudar, né, direcione ao adulto e pergunte se ele precisa de alguma coisa. Ótimo, excelente. Ele vai te dizer ou para seguir a vida ou vai te pedir algum auxílio. Mas esse direcionamento que já vem, né, cheio aí de julgamentos, ele não ajuda em nada, né? Eu acho que pode ser um negativo. pouco... Por falta de desconhecimento, acho que não. Por falta do conhecer ou pela falta de educação mesmo? Eu acho que é falta de educação mesmo. Quando a gente não conhece, a gente não fala, né? E assim, você vê um cadeirante, né? Um adulto guiando um cadeirante. Você não fala, nossa, mas ele é muito preguiçoso, por que ele não levanta e anda? É verdade. Ninguém pede para um cadeirante andar. Mas a gente pede que o autista se comporte, fique em silêncio, fique sentado, fique normal, né? E aí é muito injusto, porque ele não tem essa condição, ele não está preparado para isso ainda. É claro que todas as terapias vão fazer de tudo para que esse recurso, né, essa habilidade seja desenvolvida no limite que aquele indivíduo dá conta de chegar. Às vezes, o 100%, né, de uma criança não vai ser um 100%. O 100% dela pode ser um 80%. E está tudo bem. Tá, o difícil é conseguir fazer com que as pessoas compreendam isso, né? E o julgamento é falta de educação mesmo, eu acho. Meninas, vamos para as nossas considerações finais. Eu acho que tem tema para mais alguns encontros aqui, mais um bom papo. Senhora, você pode ter certeza que
A gente tem, sim, total interesse em fazer a segunda etapa, porque o tema realmente ele é muito importante para estar divulgando. E na prática, é isso aqui que vocês perceberam. Eu vou deixar para vocês para as considerações finais. Pode começar pela Bárbara. Só agradecer mesmo pela oportunidade, né? Eu acho que em todos os espaços que forem possíveis, eu sempre estarei falando assim, sobre o autismo, não só porque é minha causa, mas porque eu acredito que é muito necessário para que a gente melhore a qualidade de vida da sociedade como um geral. Assim. Então, eu vou pedir para deixar depois, pessoal, o Instagram da Bárbara, tá? Como ela é profissional, para poder, se puder depois comentar no nosso canal lá, clicar, deixar sua pergunta, Bárbara, pedir para você responder como profissional, acho que é super válido, tá? Maxine, você como mãe agora, finalizando as suas considerações autênticas, gosta assim, entendeu? Minhas considerações, eu falo assim, é um tema que realmente tem que se falar, né? Não pode deixar como algo escondido. A gente tem que estar na sociedade, assim, eu estava até comentando antes da gente conversar, aquela coisa de viajar, mas não é que eu tenho assim aquela preguiça, porque eu sei que vai me dar um trabalho, não, porque o meu mais velho pede para ficar em casa. Né? Então, também tem situações que eu tenho que respeitá-lo. Então, acima de tudo, respeito. Né? Quando a gente fala de empatia, aquele respeito, como eu falei, nenhuma mãe vai querer usar isso para ter benefício em nada. Nada. Né? Então, todo o suporte que ele precisa, se ele precisa de uma atenção especial, né, uma necessidade, eu falo que a gente tem que compreender que a gente, na salinha de uma dessas crianças, tem crianças que precisam, como qualquer outra, de suporte. E entender, assim, conviver e aceitar as diferenças. Né? São todos iguais. São crianças extremamente amorosas, né? Aí eu escuto, nossa, eles são lindos, realmente eles são lindos. Toda mãe fala que o filho é lindo, sim, né? Mas eles são bonitos. Eles são bonitos, são amorosos, não são crianças assim difíceis. São mais fáceis do que o meu mais novo. Bem mais fácil. Imagino. Mas é isso aí. Eu agradeço imensamente, tá? Eu, como disse anteriormente, tendo mais espaço, vou fazer questões da André e Alex para a gente retornar aqui na prática fase 2, né? Parte 2. E eu queria deixar aqui agora o pessoal do canal para que possa curtir, segue a página, conteúdo muito interessante. Vai ter mais. E olha, deixe seu comentário, curta e siga lá no nosso... Tem no Spotify já, tem no YouTube, Instagram, na prática. Segue lá, o canal está ficando super, hiper interessante. Valeu, até mais.